Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. É com muita alegria que estamos aqui hoje em festa. Festa entre nós e nossos benfeitores do plano espiritual, onde festejamos o aniversário desta casa na abençoada terra das Araucárias do patrono Lins de Vasconcelos. Que todos sejam muito bem-vindos. Vamos aos recados. O passe excepcionalmente hoje será coletivo no final. E um recado também que a gente tem. Aos sábados, a Mocidade Espírita das 10 da manhã até as 11h30. Aos domingos, pelo Google Meet, às 9h30 da manhã, o Evangelho no Lar. Momento Espírita na Rádio Difusora Platinense, aos domingos, 11h15 da manhã. Na terça-feira, o estudo básico da doutrina espírita, às 20 horas. Na quarta-feira, a Sociedade das Mães Cristãs convida para o trabalho voluntário, das 13 às 16 horas. Na quinta-feira, o Evangelho passe às 14 horas. E o atendimento fraterno, tanto na quinta às 14 quanto na sexta às 20 horas. Vamos a uma apresentação da Federação Espírita. No último domingo de cada mês, a Federação Espírita do Paraná disponibiliza um time de colaboradores para o acompanhamento da visita guiada à sede histórica da fé. Anote na agenda. Domingo, 28 de maio, às 9 horas da manhã. Faça parte do primeiro grupo, oportunidade de conhecer a história do Espiritismo do Paraná, em painéis, quadros, fotos, documentos e obras raras. 6 horas da manhã, palestra pública no Teatro da Fé, com o tema Prosseguir Sempre. Expositor Fernando Luiz Petrossi. Lembramos que após a palestra, você pode participar do segundo grupo na visita guiada na sede histórica. Anote nosso endereço: Alameda Cabral 300, no centro de Curitiba. Aguardamos a sua presença. Federação Espírita do Paraná, 120 anos unidos para construir o futuro. Convidamos o senhor Dorival da Silva, da cidade de Bandeirantes, presidente da 4ª União Regional Espírita, a conduzir a nossa prece. Boa noite a todos. Com muita alegria estamos aqui, vendo que a nossa região compareceu com várias casas espíritas, São Brás, Paquetá, Jacarezinho, Bandeirantes. Não sei se tem uma outra que eu não estou vendo aqui. Agradecemos esse momento. Minha camarada ali, ó, a nossa auxiliar na área de comunicação, né? A Graça. Então nós vamos orar a Jesus. Esse momento tão importante para todos nós. É um grande banquete espiritual,
se forma aqui, em homenagem a essa casa tão importante para a nossa região, para o nosso movimento espírita. Então nós vamos aqui levantarmos o pensamento a Jesus Cristo, que é o nosso mestre e guia da humanidade. Senhor Jesus, agradecemos a vossa misericórdia por o ambiente que nos faz, a importância que nos dá, por nos dar tanta responsabilidade nesse caminho. Agradecemos, Senhor, as oportunidades que têm surgido no nosso ambiente espiritual, nessa região toda, com esses companheiros amorosos que empregam suas forças, seu tempo, sua dedicação ao movimento espírita dentro das suas possibilidades. Hoje congregam aqui, nesse momento em que se comemora 92 anos dessa casa. Recebemos aqui a expressão máxima do movimento espírita do nosso Estado, o senhor presidente Luiz Henrique. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade. Agradecemos a todos os demais trabalhadores do movimento espírita que nos acompanham nessa trajetória toda, sabendo das nossas dificuldades e nos dando amparo e força e coragem. Senhor amado, amparai-nos a todos. Dá-nos, Senhor, forças, resignação e coragem para conseguirmos vencer as nossas dificuldades. Ilumine o nosso presidente que usará a palavra, Senhor, e que assim todos nós saiamos aqui com graça, mas em condições de vencer os nossos próprios problemas, diante de animações espirituais que nos encherá a alma. Senhor amado, muito obrigado. Amigos, muito obrigado. Muito obrigado. Queremos agradecer novamente a presença de todos nossos irmãos espíritas da região, de Bandeirantes, Sr. Dorival, de Jacarezinho, Zezinho Boberg e a esposa Maria Luísa, de Venceslau, o Rony, a esposa Patrícia e Maria de Lourdes, de Joaquim Tava, a Mário, o esposo Silvio, e de Cambará, a Maria das Graças. O movimento espírita em Santo Antônio da Platina começou a se consolidar na década de 20, sob a liderança de Manuel Pimenta Brito, cidadão dinâmico e respeitável que, enfrentando dificuldades imensas permeadas por intolerância religiosa, reuniu um pequeno número de seguidores, se mobilizando para o estabelecimento da doutrina espírita em nossa cidade. Oficialmente, no dia 30 de maio de 1931, foi realizada a sessão inaugural do Centro Espírita Amor e Caridade, com a presença de seus filiados Raul Chaves Rezende, Manuel Pimenta Brito, José da Silva Balseiro, Daniel da Silva Balseiro, Antônio Cerquejeiro Fonseca, José Roy, José Luiz, Horácio Lins, José Vilela Guimarães e Joaquim Fonseca. Nesta ocasião, foi eleito o primeiro presidente, Raul Chaves Rezende, que imediatamente criou uma comissão para a elaboração do estatuto da nova instituição. A posse da primeira diretoria se deu no dia 6 de junho de 1931. Aproximadamente 4 anos depois, em 4 de janeiro de 1936, conforme está registrado na ata número 4, página 284, ficou decidido que o Centro Espírita Platinense Amor e Caridade passaria a ser denominado União Espírita Jesus Nazareno. A atual sede da nossa Casa Espírita foi inaugurada em dezembro de 1947. E no decorrer de sua história, promoveu a divulgação do Espiritismo através de reuniões de estudos, palestras e reuniões mediúnicas, sempre alicerçadas na doutrina de Allan Kardec. Por muitos anos, gerenciou um albergue noturno e participou de muitas campanhas para o atendimento de pessoas menos favorecidas. Ainda na assistência social, temos a Sociedade das Mães Cristãs, fundada em 7 de outubro de 1956. Há 66 anos, confecciona roupinhas e enxovais para recém-nascidos de famílias carentes e conta com a ajuda de voluntárias cristãs também de outras religiões. Atualmente, sob a direção
da senhora Ivete Góes Sintra de Souza. A União Espírita Jesus Nazareno é presidida com muito dinamismo por Paulo Dolce e sua equipe, que nesta ocasião saúda a Federação Espírita do Paraná, aqui representada pelo seu presidente Luiz Henrique da Silva, cuja presença muito nos agrada. Assim, rogamos a Deus que os trabalhadores desta casa continuem fiéis ao mandamento maior da lei de Deus que rege: amemos o próximo como a nós mesmos e continuemos nosso trabalho nas sendas do bem. Parabéns à União Espírita Jesus Nazareno por mais um ano que se passou, com a esperança renovada de muitos aniversários que ainda virão, afinal são 92 anos. Convidamos a nossa querida Lurdinha para uma, digamos, entrevista. Sim, por favor. Lurdinha. Lurdinha, em que época a senhora conheceu esta casa espírita? Eu posso dizer que desde criança, porque na minha família, Dona Maria Serra, Antônio Serra e outros mais, a minha mãe Jacira Serra, meu pai José Pedroso, que frequentavam essa casa desde o início. E eu, como criancinha, né, de 10, 12 anos por aí, estava atenta à evangelização infantil que já naquela época existia aqui nessa casa, né? Acolhia muitas crianças da região, pessoas que tinham, eu me lembro bem de uma pessoa que morava numa vila, ela quando via, trazia os netos dela, e todos os colegas dos netos vinham junto. Quando ele chegava aqui, enchia a casa de criança, né? E a gente estava sempre participando naquilo que era possível, né? E acompanhando o movimento espírita durante décadas, né? E aqui estamos, graças a Deus, presenciando esse momento histórico da nossa casa, né? Que ao longo do tempo sempre acolheu com muita coragem, muita fé, muito dinamismo nas suas atividades aqui. Esperamos que todos vocês continuem presenciando, participando desses encontros, né? Principalmente nos estudos, nas sextas-feiras, com as palestras de vários companheiros que vêm iluminar o nosso espírito, né? Eu agradeço muito, né, por ter convivido com tanta gente assim. Lurdinha, uma curiosidade, como era a disposição do público nesse salão? Você se lembra? Esse salão aqui faz tempo, sabe? A estrutura dele é bem antiga. Era uma casa mais simples, mas era nesse espaço aqui. Existiam bancos sem encosto, entendeu? E todo mundo aguentava firme ali no banco duro. E depois, ao longo do tempo, foram adquiridos aqueles bancos com encosto legal, que era tudo de ripa, sabe? Assim, que a gente tinha que ficar atento na lição que recebida, né? E foi chegando mais gente, e ao longo do tempo, cada equipe que assumia tinha um dinamismo muito grande e conseguiram ir reformando, ampliando, ir trazendo mais gente, acrescentando mais grupos para estudar, para fazer palestra e participar de todos os eventos da região do estado, e especialmente também da FEP. Onde né? sentavam os homens e as mulheres? Os homens e as mulheres? Ah, sim. Bem no meio aqui, esse lado esquerdo, eram os homens que tinham que sentar. E as mulheres sentavam lá de cá com as crianças. Separados. Hã? Separados. Separados. Os homens ali, eu tenho uma foto antiga que está meu pai ali, assim, de terninho branco e de linho, e a minha mãe aqui, a minha avó, a minha tia. Sabe? Só que eu não vivia nesse Agora convidamos todos a escutar e sentir a música com os nossos queridos Nara e Valdemir.
Silva, natural de Itajaí, Santa Catarina. Na década de 80, teve acesso às obras espíritas que o motivaram a procurar um centro espírita. Entre os anos de 1983 e 1984, iniciou suas primeiras atividades espíritas no Centro Espírita Luz e Caridade, na capital paranaense, primeiramente na assistência social e mais tarde no Departamento de Infância e Juventude. Sua formação é de economia. Convidamos para assumir esse púlpito o senhor Luiz Henrique, presidente da Federação Espírita do Paraná, para falar do nosso compromisso com Jesus. Seja bem-vindo. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com muita alegria que chegamos a estas férias tão especial. Aqui revemos amigos, companheiros do ideal. E temos o nosso coração sempre muito próximo de cada um de vocês. Esta tarde estivemos acompanhados de Lourdinha, onde ela nos ofereceu um café abençoado, né, Lourdinha? Todo especial. Trocamos ideias, e o que nos fortalece realmente são esses exemplos, companheiros queridos que são pioneiros e que são persistentes no trabalho em nome de Jesus. Nós nos sentimos honrados quando aqui chegamos, principalmente pelo convite que nos foi feito. Muito embora algumas atividades em Curitiba, fizemos questão de aqui nos encontrarmos nesta data tão especial da União Espírita Jesus Nazareno. E não podíamos deixar de trazer para todos vocês o abraço fraternal, amigo de todo o Conselho Federativo Estadual, que hoje são em número de 45 companheiros, pertencentes às várias regiões do nosso estado, 21 uniões regionais espíritas e 24 conselheiros efetivos, ao todo 45 companheiros de ideal, das mais diversas cidades, então, do nosso estado, que são em número de 399 municípios, onde esses 399 municípios comportam 350 casas espíritas. Que nesta noite, meus queridos irmãos, possamos recordar Jesus e também de podermos refletir sobre a nossa responsabilidade diante de tantos recursos que Deus, nosso Pai, nos coloca à disposição, principalmente nesta reencarnação. Mas, antes de adentrarmos ao assunto, nós parabenizamos os pioneiros desta instituição e a atual diretoria que recebeu ao longo do tempo, todas as diretorias, o bastão da responsabilidade no que tange ao trabalho de atendimento a tantos irmãos, tanto do plano espiritual quanto do plano nosso dos encarnados. Então, parabenizamos a todos os pioneiros e os atuais, representando os demais que aqui passaram, deixando as suas pegadas de luz. A nossa gratidão a todos pelo trabalho, pela continuidade da divulgação da doutrina espírita nos mais longínquos rincões desta região, que sabemos que cada região tem a sua
a sua condição de atendimento, a sua condição toda especial, em virtude das situações que se apresentam nos vários aspectos da vida. O nosso compromisso com Jesus. Vamos nos recordar aqui de Ananias, quando Jesus disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele se colocou à disposição de Jesus. Este fato está em Atos, no capítulo 9, versículo 10, quando ele manda Paulo, na estrada de Damasco, procurar Ananias em Damasco, para que Ananias destituísse a cegueira de Paulo de Tarso. Então, essa colocação, essa predisposição desse irmão apóstolo, discípulo de Jesus, irmão querido, delicado, que não titubeou quando foi chamado. E ele pega, recebe Paulo e lhe explica a boa nova, coloca Paulo a par dos seus compromissos, porque Paulo foi o vaso escolhido por Jesus para a grande divulgação do cristianismo. Então Ananias se coloca à disposição. Ele não disse, daqui a pouco, ou logo mais, espero me aposentar, Jesus. Espero me aposentar, mestre. E daqui a pouco eu irei fazer o trabalho. Eu ainda não posso. Não, ele se colocou à disposição. É esse exemplo que nos chama a atenção de como devemos proceder, porque há muito tempo, meus irmãos, há muitas existências, temos sido chamados por Jesus e, no entanto, não podíamos. Demos desculpas para a tarefa que já tínhamos maturidade para executar. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Nós queremos que Jesus nos auxilie nos nossos momentos de dificuldade. Ele, quando aqui esteve conosco, deixou tantos exemplos, em palavras e em obras, para que pudéssemos seguir o exemplo, o caminho que ele deixou iluminado pelos seus passos. E, no entanto, nós nos lembramos dele apenas quando nós precisamos. Nas nossas orações, mais pedimos do que agradecemos por tudo que ele se dedicou para que pudéssemos hoje estarmos nesta condição de, numa casa como esta, celebrando 92 anos de atividade, no bem, em nome dele. E nós, muitas das vezes, não podemos, postergamos. Hoje, aqui nos encontramos, nesta circunstância da vida, num momento de transição planetária, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Não está sendo ao acaso, meus irmãos. Não está sendo ao acaso. Estamos sendo convocados. Vejam que Jesus iniciou com 12 companheiros.
12 discípulos, 12 apóstolos, para uma tarefa tão importante, para a divulgação do cristianismo. Depois os 70, logo mais os 500. É o efeito multiplicador. O que nós observamos diante das circunstâncias que se apresentam para nós no campo dos espiritistas? Nós somos uma doutrina, quando comungamos dessa doutrina, muito poucos. O maior movimento do Brasil se encontra do mundo, do planeta Terra, se encontra no Brasil. Nos demais países, agora que os nativos estão se aprofundando, estão estudando, estão frequentando a doutrina espírita, mas todo o movimento internacional é propagado pelos espíritas brasileiros. Então, o maior movimento espírita do mundo está no Brasil. E hoje nós temos aproximadamente 20 milhões de espíritas. Simpatizantes, não de trabalhadores, não espíritas, mas simpatizantes que simpatizam com a doutrina espírita, muitas das vezes frequentam o centro espírita e têm uma afinidade com companheiros espiritistas, em torno de 20 milhões. Mas nós perguntamos, o que corresponde 20 milhões diante de aproximadamente 9 bilhões de habitantes do nosso planeta Terra? Menos que 0,5%, nem isso, 0,25%. É muito pouco, não é? Mas o importante é divulgarmos. Então, os que estão sendo convocados hoje ao trabalho da divulgação da doutrina espírita, pelo estudo, pelos exemplos, são os multiplicadores, como Jesus começou com 12, depois foi para 70, depois para 500, e agora nós estamos nesse número que se apresenta. Então, o que nós entendemos é que todos os companheiros que estão à frente de um trabalho como este são os multiplicadores que vão preparar novos trabalhadores para esta seara no que tange a divulgação do Espiritismo. Tal qual Paulo. E olha que na época ele fazia suas viagens a pé ou de barco. Hoje nós temos as facilidades. A gente sai, por exemplo, de Curitiba, vem até a região, no norte do Rio Negro, em 3 horas e meia, com uma viagem tranquila, com asfalto, poucos buracários, né, o asfalto, mas já está sendo recuperado. Muito rápido. E isso fora os recursos da tecnologia, que já nós conseguimos ir mais longe com os recursos da tecnologia. Mas nós estamos hoje sendo chamados a esta realidade, a este momento da nossa estada na Terra, para, em nome dele, em nome de Jesus, trazermos as verdades, a lei divina, dar conhecimento da imortalidade da alma,
dar conhecimento da reencarnação, desses postulados da doutrina espírita, para que venhamos reviver o cristianismo primitivo, como verdadeiros irmãos. Como verdadeiros irmãos. É uma palavra, meus irmãos. Quando falamos irmãos, nós temos que entender o que isto significa. Nós temos observado nos dias de hoje o quanto é difícil o trabalho no movimento espírita. Primeiro, pelas diferenças. Nós somos diferentes uns dos outros. E viver com as diferenças é muito difícil. Se nós não tivermos isto bem entendido em nossos corações, em nossa mente, em nosso espírito, o movimento vira uma confusão. E nós verificamos. Porque é um movimento de pessoas. E para que nós possamos agasalhar os demais, primeiro temos que dar o exemplo, convivermos bem entre nós, com as diferenças. Então, os homens esperam por Jesus, mas Jesus também espera por nós, nestes aspectos da fraternidade, da solidariedade, da convivência, com essas diferenças. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Nós estamos vivendo, sim, um momento de transição planetária, mas não serão os anjos, os arcanjos, os querubins, que virão aqui na Terra fazer o que nos compete fazer. Jesus manda alguns espíritos para nos ajudar na obra que se faz necessária, nessa mudança tão necessária do nosso planeta, de provas e expiações para um planeta de regeneração. Sempre vamos ter auxílio. E outros orbes já estão presentes entre nós, e alguns se preparando para reencarnar, para nos auxiliar nesta tarefa. Mas precisa dos nossos braços, precisa da nossa boa vontade, da nossa dedicação, do nosso empenho. Então, meus irmãos, nós precisamos colocar em prática a vivência do que nós tanto falamos, da fraternidade, da união, porque somos irmãos. Nós percebemos muito isto quando nós recebemos nos nossos trabalhos mediúnicos companheiros em grandes dificuldades. E às vezes é um espírito que estava prejudicando, estava influenciando um outro encarnado que temos afinidade. E aí tomamos partido. E esquecemos de nos perguntar quem que é o mais necessitado do processo. Porque quando nós vamos fazer um trabalho, nós temos que sempre atuar nas partes. Porque senão, nós estamos errando na atividade. Nós temos que buscar o entendimento das partes, orar pelas partes, vibrar pelas partes e esclarecer as partes. Não podemos tomar partido, porque são nossos irmãos. Se eu pensar só num, como é que em detrimento do outro, só porque é meu amigo? Mas quem mais precisa não é o meu amigo, é o outro. É aquele que tem mais dificuldade. E nós tomamos partido. Assim também procedemos entre nós encarnados para com encarnados.
é o que Jesus chama para cada um de nós essas responsabilidades. Ele precisa do nosso apoio, do nosso esforço para esta construção. Porque senão, muitos desses nossos irmãos com dificuldade não poderão ficar aqui. Mas imagine se é um dos filhos nossos do passado, que teremos que ficar por milênios afastado deles, porque eles vão para um outro órgão. Como é que fica isso? Nós temos que agasalhar a todos. Este é o momento, meus irmãos. Num momento de condição evolutiva do nosso planeta, ainda reúne-se nas famílias as antigas antipatias do passado, com algumas exceções que vêm nos ajudar a família neste processo, pela necessidade da convivência do amor, do respeito, da paciência, das virtudes, ali na célula máter da nossa sociedade. E é nessas horas que temos que compreender esse tipo de situação para nos apoiar. Não ficar um para cada lado, enfraquecidos diante de um trabalho que vai exigir de nós dedicação, esforço. Unir esforços, dar as mãos, é assim que nós nos tornamos fortes. Se cada casa espírita ficar isolada, nós nos tornamos fracos. Que maravilha recebemos aqui tantos irmãos de outras regiões e de outros centros espíritas. É o apoio que cada um dá, dizer, não está sozinho, estamos juntos. É isso que nós precisamos para o movimento espírita. É este exemplo que nós vamos estar colocando para os nossos outros irmãos. Independente do credo, da religião, independente, meus irmãos, somos todos irmãos. E vamos ajudar na medida das nossas possibilidades, sempre que possível. Divulgando a doutrina espírita, esclarecendo por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde nós vamos. Explicando que este é um Pai maravilhoso, que só quer o nosso bem e dá tudo o que nós precisamos nas condições evolutivas em que nos encontramos. Um mal que se apresenta aparente, nós vamos compreender mais à frente que foi um bem. Então, não vamos ficar de mal com a vida. Tudo tem um sentido, é um aprendizado constante. E é isso que nós temos que levar. Primeiro, em exemplo. Em exemplo. E depois, explicando, orientando, agasalhando. Esta é a perspectiva que nos dá a esperança de nós termos um mundo melhor. Então, Jesus nos aguarda. A humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo. E seus exemplos. Foi o Espírito mais puro que chegou até nós. O seu Evangelho não é o Evangelho da Terra, é o Evangelho universal. É o Evangelho das galáxias, em todo o nosso universo. Ele nos mostrou o caminho, em pequenas frases, palavras. Porque quando ele diz que fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, é para nos chamar a atenção, para raciocinarmos, para pensarmos. Orai e vigiai. Olha só, resume um monte de coisa. Para que o amor se desenvolva em nossos corações, aflore
porque em Gebe ele estava bem. Só que, infelizmente, nós colocamos um monte de coisa que ocupa espaço. E aí fica difícil de fazer ele pisar no chão. Mas é para isto. Não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo, porque é uma construção coletiva. Cada um dando uma parcela de contribuição dentro das suas condições, das suas possibilidades. É o exemplo, meus irmãos. É o exemplo. Acima de tudo, o exemplo. Como é que um pai que fuma vai dizer para o seu filho que ele não pode fumar? Não consegue, a criança não consegue entender. Então, acima de tudo, antes das palavras, o exemplo. Pequenas coisas. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 38, intitulado Conta Particular, ele diz assim: se nós cuidássemos das nossas contas particulares, no âmbito das responsabilidades dos nossos deveres, 2/3 dos problemas sociais do mundo por si só estariam resolvidos, sem mais nenhum esforço. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sem nenhum esforço. Se nós cuidássemos das nossos deveres, obrigações, das nossas obrigações, dos nossos deveres perante o filho, a esposa, os familiares, 2/3 do problema social do mundo estaria resolvido. É de pensar. É de pensar. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Não é o que acontece na casa espírita, mas nós temos que persistir. Olha que beleza, meus irmãos. A lutinha é uma batalhadora. Sempre foi, para nós, um grande exemplo. E ela está aqui. Enquanto ela está aqui, ela persistiu, preparou tantos outros companheiros. Então, é isso que devemos fazer. Enquanto estamos juntos e preparando os demais companheiros para que recebamos o bastão. Não podemos esperar ir para a espiritualidade e baixar no centro para poder falar alguma coisa. A oportunidade passou. Vamos fazer enquanto estamos juntos, apoiando a infância, a juventude, criando oportunidades de trabalho. Devagar e sempre. Às vezes adentramos a casa espírita querendo fazer uma revolução. Aí mudamos tudo e vamos embora. Tem que recomeçar tudo de novo. Quando nós vamos ir preparando lentamente, as coisas vão crescendo. Naturalmente. Com amor, com carinho, convidando o companheiro. Cada um dentro da casa espírita pode atuar ajudando em alguma coisa. Óbvio que existem alguns pré-requisitos, mas já pode ser útil. Quem não pode ser útil? Uma oração, uma vibração, um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Quem de nós não pode ser útil? Às vezes nós nos atemos apenas às coisas materiais e esquecemos
das demais possibilidades. Das demais possibilidades. Vejam que no entender de Jesus, o que ele considera como caridade. Todos já sabem, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as dificuldades alheias, perdão das ofensas. Caridade, no entender de Jesus. Obviamente que ela tem uma abrangência enorme, que começa às vezes com pequenas coisas no âmbito material, de dar alguma coisa, ou dar para ser vangloriado, mas é o começo. É o tomar lá da cá, mas é o começo. Daqui a pouco a gente faz algo, uma doação material e não se apresenta. Já é um progresso. Até chegarmos nesse entendimento de Jesus. Mas quando Jesus coloca a benevolência, ela também tem uma abrangência. É o dar, o sorriso é se dar. Uma benevolência. Ou o pão para aquele que tem fome, também. Para um companheiro que você esclarece, olha só, o esclarecimento fica. O pão, come hoje, amanhã falta de novo. Mas a orientação, o exemplo fica. Agora, como que você vai falar com alguém se está morrendo de fome? Alimente, ensine a pescar, oriente. Tudo tem uma sequência. E sempre nós teremos poucos trabalhadores, claro. Mas vamos fazer a nossa parte. O importante é fazer a nossa parte. Eu não vou fazer, as pessoas não fazem. Tem poucos trabalhadores, então, poxa, me desmotiva. Aí que tem que motivar. Então vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar em dobro. Vamos dar o exemplo, que daqui a pouco muitos virão, com certeza. Às vezes só está faltando isso. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Olha como é importante o nosso papel. Olha que Jesus, em João, no capítulo 21, 17, fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Mas antes ele faz um questionamento a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde. Ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro já ficou entristecido com Jesus. E pergunta novamente: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Por que ele fez as 3 perguntas ao mesmo tempo? Porque anteriormente Pedro negou a Jesus 3 vezes. E ele quis chamar a atenção de Pedro da responsabilidade que Pedro tinha, para que ele não deixasse a obra de lado. Dali em diante, Pedro foi considerado a rocha firme do trabalho em nome de Jesus. E quantas vezes Jesus já tem nos chamado
e perguntado se nós amamos. E nós falamos que sim, mas não fizemos nada. Quando ele fala, apacenta minhas ovelhas, equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados do que tu mesmo. É isso. Não te desanimes perante a rebeldia. Será que nós não vivenciamos isso constantemente? Não desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Um mal aparente, daqui a pouco terá o entendimento que aquilo é um bem. Ajuda ao próximo ao invés de desgastá-lo. E ele continua, Emmanuel nessa interpretação. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Falando para todos nós, não será. Não estou eu falando para vocês. É Emmanuel falando para todos nós nesta interpretação da colocação de Jesus para com Pedro. Ser exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência, da frutificação no instante oportuno. O que ele quer dizer com isso, Emmanuel? O nosso departamento é semear. A colheita não é do nosso departamento. Então, não fique entristecido porque você não recebeu o retorno imediato. Faça a semeadura das coisas boas. Tenha paciência. Seja fraterno, solidário. O restante não é com você mais. O tempo dirá. Porque às vezes cada um, não falamos que somos uns diferentes dos outros. Cada um de nós está no seu tempo. Às vezes aquele que nós achamos que não consegue fazer muitas coisas, ele deu um salto quântico em relação a nós mesmos, pelas suas condições evolutivas, pelas suas possibilidades. O que ele já fez muito. E quando nós temos muito mais possibilidade, fazemos pouco. E achamos que somos the best. Vejam então, ele diz, Emmanuel nos coloca isso, aguarde o tempo, deixe, não é do teu departamento, semeie coisas boas, o restante virá, no seu tempo, nas condições de cada um e das necessidades daquele contexto. E a gente quer imediato. A gente faz alguma coisa para alguém e quer o retorno imediato. Mas a gente não se coloca no lugar do outro, nesse processo de empatia, para melhor compreender o outro. A gente analisa, nós analisamos o outro pelo que nós somos. Necessário essa empatia, ao escutar o nosso irmão, compreendê-lo. Se nós fizermos isso, nós vamos verificar que no lugar dele, talvez faremos coisas piores. Aí a gente se cala no julgamento, evita-se o pré-julgamento, porque nós não conhecemos todo um contexto para fazer um julgamento ou tirar conclusão.
E é o que mais fazemos. Por isso, os grandes problemas no contexto do nosso movimento. E isso acontece onde existem pessoas. Qualquer movimento vai acontecer isso se não tivermos estes cuidados. E seguimos as orientações de Jesus. Nós vamos ter problema. Isso é carinho, é fraternidade, é solidariedade, é amor, meus irmãos. Falar de irmãos é algo muito especial. É porque nós entendemos a importância da irmandade. Compreendendo essas dificuldades de cada um. E nós vamos fazer dentro das nossas possibilidades. Mas com amor, com carinho. Principalmente, meus irmãos, fazer com amor. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Ele sempre estará conosco. Repouso indébito, deserção do dever. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós trabalhamos. Por quê? Pela solidariedade, pela fraternidade, por querer ajudar, ser útil. Qual é a moeda no plano espiritual? Bônus horas. Quando nós queremos alguma coisa no plano espiritual, eles vão analisar o bônus, quanto que nós temos de bônus horas. Com 30 mil bônus horas no plano espiritual, segundo André Luiz, nós podemos adquirir uma residência no nosso lar, para agasalhar e receber a nossa família. Isso corresponde a mais ou menos 8 anos de atividade para adquirir bônus horas e ter uma casa, direito a uma casa por família. Se eu quero interceder por alguém, o governador vai chamar e vai perguntar: qual é o teu mérito? Quanto que você tem? Aí ele vai nos dizer: você não tem essas possibilidades, porque toda vez que é ofertado o trabalho, você reclama do trabalho. Então, a cada um segundo as suas obras. É assim, meus irmãos. Não tem coisa diferente. A gente quer se fazer por direito e não faz. E aí, isso no plano espiritual. Eu trabalho, quero ajudar um filho meu que está em dificuldade, e eu estou no plano espiritual, está em dificuldade na terra. Eu chego lá na espiritualidade maior e peço ajuda. Se eu correspondo, eles vão dizer: vamos fazer todo o esforço devido para ajudar. Mas se eu não tiver mérito, o que eles vão dizer? Como é que eles vão interceder em meu nome para ajudar alguém querido nosso? É assim, meus irmãos. Então, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós trabalhamos para poder reverter o fruto do nosso trabalho em benefício a outros irmãos. Ajudando. E isso nos torna felizes. Quando a gente faz uma boa ação, a gente parece que flutua. Já observaram isso? Então nós sentimos sempre, com as nossas atitudes, que não são tão frequentes, momentos de felicidade, quando fazemos essas coisas boas. Quando nós discutimos com um companheiro, brigamos, ofendemos, nós sentimos essa mesma situação? Não.
nós não conseguimos nem dormir. E vamos fazer uma oração, a gente esquece no meio do caminho. Porque nós ficamos amarrados ao outro, emitindo ainda coisas negativas. Mas a partir do momento que a gente pega e ora em benefício do outro, para que ele nos perdoe pelo equívoco, a gente começa a se libertar do outro. O que nós preferimos? Esses momentos de alegria, de felicidade, ou esses momentos que nos deixam completamente desnorteados? Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito, na sua vivência, estendendo as suas mãos. Isso é referenciar o Cristo em espírito. São nas ações, não nas palavras, mas nas ações. Portanto, meus irmãos, nos coloquemos de braços abertos, nos apoiando uns aos outros, nos fortalecendo, para que nós possamos dar prosseguimento a esta obra de amor que começou lá atrás e que hoje comemoramos 92 anos, para que perpetue este trabalho, levando consolo, orientação, esclarecimento a tantos irmãos. Somente assim teremos a certeza de que estaremos correspondendo com todas as dádivas, recursos que Deus nosso Pai colocou em nossas mãos. Muito obrigado. Fiquemos todos com Jesus. Que assim seja. Convidamos mais uma vez a escutar e sentir a música com nossos queridos Nara e Valdemir.
presidente da União Espírita Jesus Nazareno, a conduzir o passe coletivo da noite. Então vamos, lembrando que desde que entramos no portal, já estamos sendo acompanhados pela espiritualidade. Esses queridos amigos que já estão nos preparando, pedimos também aos trabalhadores desta casa, União Espírita Jesus Nazareno, que trabalham nas salas de passes, se colocando na mesma disponibilidade que quando estão aí na sala de passes para auxiliar a espiritualidade. Dessa forma, vamos agradecendo as equipes de médicos, enfermeiros, de Dr. Bezerra de Menezes, aos trabalhadores que vão passando em cada um com o mesmo carinho, entregando o remédio, o lenitivo que aqui cada um veio buscar, na quantidade e na qualidade de merecimento de cada um. Que todo o nosso ser possa sentir a luz que vem do alto, como fagulhas envolvendo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que toda a espiritualidade possa continuar nos envolvendo durante toda a semana, que possamos também retornar aos nossos lares melhores do que quando lá saímos. E assim, agradecemos a esses queridos irmãos, agradecemos aos trabalhadores encarnados que se disponibilizaram e aos trabalhadores desencarnados, onde manusearam todo o tratamento necessário para cada um, seja para as dores físicas ou para as dores do nosso espírito. Que assim seja. Convidamos nossa querida Denise a fazer a prece de encerramento. Deus nosso Pai, de amor e sabedoria infinitas, só temos que agradecer por esta noite, pelas bênçãos que aqui recebemos, pela presença amiga do Luiz Henrique, sua esposa Marisa, e de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que a reflexão, a mensagem da noite possa nos auxiliar no nosso dia a dia, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas com mais serenidade, com mais fé, com mais esperança. Que a sua luz, Pai, nos envolva a todos e que possamos ter uma semana abençoada, sendo sempre amparados pelos nossos irmãos. Pai nosso, que estais nos céus em todos os lugares, santificado e louvado seja o teu santo nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males do corpo e do espírito, porque Teu é o reino, o poder, a glória e a justiça para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Esta é uma festa espiritual, mas nós encarnados sempre associamos festa com bolo. Então, nestes 92 anos da casa, na saída estaremos servindo bolo. E aqui atrás temos um chá de capim-cidreira, pois também somos merecedores. Uma boa noite a todos e a paz do Mestre Jesus.